Quando eles são levados, no meio do caminho, o exército babilônico também não era muito educado, levava ali de maneira meio hostil, mas no meio do caminho, como é que esses jovens imaginavam que seria a vida deles lá em Babilônia? Eles pensavam assim: quando a gente chegar lá, nós vamos ser torturados. Quando chegar lá, nós vamos ser presos. Quando chegar lá, nós vamos ser chicoteados. Só que, para surpresa deles, quando eles chegaram em Babilônia, o que tinha preparado para eles? Um banquete. Porque a função de babilônica da época de Daniel não era perseguir, era confundir. Porque a partir do momento em que você é bem tratado, você abaixa a guarda. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não conhece esse pastor, o nome dele é Rafael Duarte e ele é pastor da Igreja Adventista. E no vídeo de hoje resolvi trazer uma pregação para vocês, onde ele fala a respeito de Babilônia. Quando se fala assim o nome Babilônia, muita gente tem uma visão distorcida desse nome, ou até mesmo ela causa medo às pessoas, porque dá a entender que ele é um poder que governa, que irá trazer grande destruição. Mas o principal propósito de Babilônia não é esse, destruir, e sim ludibriar as pessoas, enganar ou embriagar com os seus ensinamentos. E no vídeo de hoje o pastor irá dar detalhes como a grande Babilônia ela tem agido nos nossos dias de hoje. No livro de João, em Apocalipse, quando João escreveu Apocalipse, e ele quer falar de um grande poder que dominaria o mundo, que ele pede: sai dela. Agora facilitou, né? Agora ajudei. Qual reino que ele usa como exemplo? Qual reino? Mas Babilônia existia na época de João? Sim ou não? Não, Babilônia já tinha sido destruída há muitos anos. Está claro até aqui? Então, por que quando ele fala lá em Apocalipse, olha, cuidado com a Babilônia, por que ele cita essa nação? Poderia citar outras, não poderia não? Poderia citar o Egito. O que mais que perseguiu o povo de Deus? Os filisteus, a Síria, Roma. Mas ele cita Babilônia. Por quê? Porque ele diz assim, ó, se você quer entender como que vai ser o poder dos últimos dias, entenda como foi na época de Daniel. Se você entender como foi a Babilônia de Daniel, você vai entender como será a Babilônia hoje. Você quer ver um exemplo? Como era a Babilônia da época de Daniel? A Babilônia da época de Daniel, preste bem atenção. Hoje é uma aula aqui. Eu estou no modo aula, vocês estão percebendo, né? Depois de ontem eu empolguei, tá vendo? Meu modo aula. Preste bem atenção. Na Babilônia da época de Daniel, Babilônia não chegava numa cidade para dominar matando as pessoas. Ele só matava, Babilônia só matava se resistisse. Quando eles chegavam com seu exército poderoso, a função deles não era matar, era escravizar. Só que quando eles chegavam na nação, eles não levavam primeiro os mais fortes ou os mais guerreiros para a Babilônia. Quem que ele levava primeiro? Os mais o quê? Inteligentes. Babilônia naquela época, quando chegava numa cidade, quando a Síria chegava, ela matava o que tinha de matar, botava o seu exército ali e dominava. Babilônia não, Babilônia chegava e falava assim, quem são os melhores de vocês? Quem são os mais preparados, os mais inteligentes, os mais capazes? E eram esses que eles levavam primeiro. Quando Daniel vai com seus amigos para a Babilônia pela primeira vez, eles eram os melhores de Jerusalém. Eram fora de sério os três. Aliás, os três não, né? Os quatro. Quando eles são levados, no meio do caminho, o exército babilônico também não era muito educado, levava ali de maneira meio hostil, mas no meio do caminho, como é que esses jovens imaginavam que seriam a vida deles lá em Babilônia? Eles pensavam assim, quando a gente chegar lá, nós vamos ser torturados. Quando chegar lá, nós vamos ser presos. Quando chegar lá, nós vamos ser chicoteados. Só que, para surpresa deles, quando eles chegaram em Babilônia, o que tinha preparado para eles? Um banquete. Porque a função de babilônica da época de Daniel não era perseguir, era confundir. Porque a partir do momento em que você é bem tratado, você abaixa a guarda. Então, na hora que eles chegaram e eles falaram assim, qual é a cadeia que a gente vai? Ele falou, não, você não vai para a cadeia, não, você vai para o palácio. Palácio? É. E está aqui uma mesa preparada para vocês, podem comer à vontade. Está claro aqui? Quando esses jovens chegaram, poxa, eles passaram 40 dias no deserto andando. Mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém até a Babilônia. Chegaram morrendo de fome.
mas tinha ali um banquete preparado para falar assim, olha, o mais importante agora. Talvez eles poderiam pensar assim, Deus vai entender. Deus não vai levar em consideração. Mas naquele momento, aqueles jovens decidiram que eles tinham princípios fundamentais. E esses princípios poderiam mantê-los cada vez mais firmes na presença de Deus. Porque Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. É por isso que até hoje o diabo quer as pessoas também preparadas. Por isso que ele tenta entrar nas universidades. Ele tenta entrar nas melhores instituições do país, do mundo. Para conseguir trazer para ele pessoas de bom intelecto. Também para poder ajudar, para serem influentes para outras pessoas. Agora, o que vai manter você firme aos seus princípios? O que mantém? Nesse livro, o pastor José conta uma história que eu achei interessante. Ele conta que tinha um jovem que fazia medicina veterinária, ele era de Pernambuco, e ele fazia medicina veterinária, acho que em Garanhuns, que é uma cidade do interior de Pernambuco. E aí, a família deles foi para lá e tal, alugar um local para ele ficar, para fazer faculdade, e aí resolveram colocá-lo para morar numa pousada. E lá no Nordeste, mais forte do que o carnaval, o carnaval é muito forte em Salvador, mas no interior do Nordeste, mais forte que o carnaval é uma outra festa, São João. Eu já fui muitas vezes orador de São João, porque os retiros de São João é mais forte do que retiro de carnaval. Retiro de carnaval, se você não for de Salvador, você não vai ter muito problema. Mas o São João Nordeste, quem é do Nordeste aqui sabe, é forte. E aí o pessoal vai para os interiores, amigo, e a festa é dias. E aí ele estava estudando na cidade, e era São João. E ele estava na pousada, ele morava numa pousada adventista, fiel a Deus, os princípios de Deus. Numa sexta-feira à noite, estava no meio da festa, ele foi jantar, porque ele morava nessa pousada, porque era mais barato, assim, tinha as refeições e tal. Ele foi jantar na pousada, sexta-feira, ele jantou e a pousada estava lotada de jovens, tinha um monte de moça, tinha uns rapazes e tal, estava lotado de jovens. E ele pegou o pratinho dele, sentou sozinho lá no cantinho, botou o pratinho dele ali e começou a comer. No que ele começou a comer e tal, o pessoal olhando e dando risada, o pessoal rindo alto, todo mundo festeiro, tudo arrumado para ir para as festas, passar a madrugada em festa e tal. Ele comeu rapidinho, voltou para o quarto, foi trocar de roupa para dormir. Daqui a pouco, bateram na porta do quarto dele. Na hora que ele abriu a porta, tinha uma moça na porta do quarto, falando assim, oi, tudo bem? Ele, tudo. Olha, eu não sou daqui, meu nome é fulano de tal, e eu vi você jantando lá, achei você tão bonito. E eu vim para cá para poder passar essa festa, e eu gostei tanto de você, que eu gostaria de passar a noite com você. No seco, assim, não tinha nem manteiga, no seco. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. O cara olhou assim e falei, eita pai, ele sozinho, morando sozinho, universitário, hormônio à flor da pele, hormônio não aceita Jesus, hormônio é forte. E ele olhou aquela cena, aí ele falou assim, moça, desculpa, eu não vim para a festa, eu moro aqui, eu estudo em Garanhuns, então eu estou aqui por um princípio. E eu tenho um princípio, então me desculpa, mas eu não quero que você venha passar a noite comigo. E fechou a porta. A mulher se sentiu rejeitada, ofendida. Bateu na porta de novo. Ele abriu a porta, pois não. Falei, qual o seu problema? Eu sou feia ou você não gosta? Ele falou assim, olha, desculpa, mas nenhum dos dois. Você não é feia e eu gosto. A grande questão é porque eu sou cristão. E eu tenho princípios cristãos. E nos meus princípios cristãos eu decidi que eu vou ser fiel ao meu Deus e fiel a quem eu irei casar. Então, por favor, me respeite. E fechou a porta de novo. Ele fechou a porta e falou, tá vendo, diabo? Perdeu, hein? Perdeu. Mas você acha que foi fácil? Ele foi dormir para a tentação não vir de novo, né? Falou assim, vinha a tentação, estou dormindo. Ele foi dormir. No dia seguinte ele acordou, tinha uma cartinha debaixo da porta. E ele guarda essa cartinha até hoje, dizendo assim, olha, eu também já fui cristã. E eu me afastei dos caminhos de Deus.
E eu acho que só tinha que curtir a vida. Mas ontem, com você, eu aprendi uma grande lição. Muito obrigado. Fechou. Amigo, se esse jovem esperasse o Jornal Nacional falar que está vindo o decreto dominical, ele tinha dormido com a moça. Mas ele tinha tomado uma decisão na vida dele. E para ele, os seus princípios eram mais importantes que qualquer outra coisa. Está claro isso aqui? Ainda existem servos de Deus que querem ser fiéis ao Senhor. Então, o que Deus mais espera da nossa vida hoje não é quando Jesus vai voltar, é o quanto você está perto dEle. Porque se você estiver perto de Jesus, Jesus pode voltar hoje, ou pode voltar daqui 100 anos, não importa, você está perto de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá, porque você está ao lado de Jesus. Amigos, entender as profecias bíblicas é extremamente importante, mas mais importante do que isso, é você cada dia colocar na sua vida a prática da vida com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.